Fala galera, tá começando aqui mais um vídeo. Começando hoje o vídeo número 74, eu acho. E o título desse vídeo vai ser Questão de Tempo. Ontem foi um dia que eu tava me sentindo bem, tava me sentindo feliz, né? Ontem que eu digo no caso vocês estão vendo esse vídeo no sábado, foi na quinta-feira. Fiz as questões lá, fiz 40 questões, acertei aí acertei 80%, 32%, né? Acho que foi isso. E tava alegre, motivado. O dia também tinha sido ok. E aí eu tava lembrando lá de cenas clássicas assim de séries e tal. E aí eu lembrei de uma cena, não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiram, você precisa dar uma chance lá pro The Office, né? É uma série que eu passei anos e anos negando, não vou assistir, não vou ver e tal. Aí assisti um episódio, não gostei. Aí depois de anos de novo, eu fui lá assistir o episódio 1, 2, 3. Depois que eu assisti até o terceiro episódio, aí eu fiquei assim, cara, não é possível que as pessoas gostam dessa série. Deve ter alguma coisa que vai acontecer depois, ou deve ter alguma depois talvez melhore, né? E aí foi justamente o que eu fiz, né? Entrei na internet lá, pesquisei. Por que as pessoas gostam de The Office? Aí tinha umas notícias lá que diziam assim, a primeira temporada é ruim, mas depois a série se transforma. E aí eu falei, beleza. Aí quando eu assisti o quarto, quinto episódio, eu já falei, pô, peraí, tô começando a gostar do The Office. Tô começando a entender aqui a pegada, adaptar o ritmo e tal. Comecei a ver que tinha alguma coisa ali que tinha um futuro. E aí eu fui assistindo, e depois de um tempo, foi nas férias, né, do ano passado. E aí depois de um tempo a Yasmin foi assistindo comigo. Aí ela foi assistindo, e no início ela falou, pô, isso é uma merda, isso não sei o que, isso não presta, não gostei e tal. E eu comecei a assistir, eu tava assistindo sozinho, né, na televisão. E aí depois um dia ela ficou olhando assim e tal, se sentou lá, viu assim mais ou menos. Aí quando foi depois ela disse assim, coloca aí mais um episódio. Aí nisso a gente começou a assistir junto. Aí depois virou uma rotina, onde eu estudava. Aí quando eu terminava de estudar, eu trocava, né? Saía lá do computador e tal. E a gente normalmente ia jantar, alguma coisa do tipo. E aí a gente falou, pô, vamos assistir um episódio. Aí a gente começou a assistir um episódio todos os dias. Virou uma rotina de assistir esse episódio, um episódiozinho todo dia. E aí ainda fica com cara feio. Sai daí, cara. O cara na rotatória não sabe fazer uma curva. E aí, voltando aqui ao nosso assunto. E aí a gente começou a criar uma rotina e tal, assistir. E aí virou uma coisa que a gente chama de uma série conforto, né? E existe uma cena específica lá. Pô, se você também não assistiu até hoje, né? Já acabou há 13 anos que acabou essa série. Então vai tomar spoiler sim. Mas assiste se quiser. O protagonista da série, lá, o Michael Scott, que é o Steve Carell, ele sai da série. Ele vai embora. E aí nesse episódio que ele foi embora, é uma série de comédia, cara. É uma série de bobagem. Nesse episódio que ele vai embora, eu comecei a chorar. E a Yasmin também começou a chorar. Então a gente ficou assim, cara, tá certo. A gente tá chorando por uma série. A gente tá, primeiro, chorar por uma série, né? Depois a gente tá chorando por uma série de comédia. Então sabendo porque esse cara na série é um desgraçado, assim, entendeu? Tipo, é uma pessoa que fere aí todos os direitos humanos, a ética, os princípios. Só que obviamente é uma série de comédia, então. E a gente chorou. Aí quando foi
ontem, né? A gente tava lembrando de momentos e tal. E a gente lembrou dessa cena. Tipo assim, isso a gente viu no início do ano. E aí eu falei assim, tu sabe que eu vi no Instagram também? Que pessoas falando que também choraram ao assistir essa série e tal. Então não foi só a gente. E aí a gente foi lá e como a gente tava assim animado e tal, aí a gente colocou um episódio lá na hora de jantar e acabou colocando essa série, colocando esse episódio, esse episódio específico aí, em que ele vai embora. E a gente acabou se emocionando de novo. E aí eu falei assim, eu só não me emociono mais, né, do que na série no filme Questão de Tempo. Então não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Questão de Tempo é uma espécie de comédia romântica, nem sei definir exatamente. Drama, né? Tem, se eu não me engano, na definição lá tem escrito drama. E é muito bobinho, né? Muito bobinho. O resumo é a sinopse. Um cara que ele descobre lá que a família dele, todos os homens da família dele, tinham o poder de voltar no tempo. E aí, basicamente, vai se rodeando através disso, né? Então ele tá ali na fase, terminando ali, entrando na idade adulta, indo pra faculdade, terminando a faculdade, né? Coisas do tipo. Começando o seu trabalho, né? Acho que é mais ou menos isso. Fim da faculdade fim da faculdade, começando o trabalho. E aí vai rodando aquele negócio de procurar uma esposa, uma casa, um trabalho, se mudar para uma cidade grande e tal. E assim, é muito bacana. Tem uma questão muito também familiar, né? Envolve questão de relacionamento com a família, relacionamento com o pai e tal. Aí, na primeira vez que a gente assistiu esse filme, foi logo depois que a gente se casou. E aí, a minha esposa, a gente assistiu, aí no final do filme eu fiquei chorando, que nem um bebezinho. E aí eu falei assim, e por que tu não chorou? Ela falou, porque eu já chorei todas as outras vezes que eu assisti. Ela já tinha visto o filme umas 3 vezes e tinha chorado todas as outras vezes. Aí quando ela me mostrou esse filme, ela não chorou porque ela já tinha, né, chorado antes. E aí foi muito legal. E esse filme se tornou um dos meus filmes favoritos. E aí no ano passado, quando eu tava dando aula de artes na escola, uma carga horária de artes, eu simplesmente passei lá o filme pra eles, que o tema era cinema e longa-metragem, né? Não era o tema lá da nossa aula. E aí eu passei esse filme pra eles. E aí eu lembro que todo mundo assim, no fim, algumas salas começaram assim meio não se importando muito e tal, né? E algumas salas que os alunos nunca ligavam pra nada, de repente todo mundo tava atento. E aí eu lembro que teve inclusive uma menina lá, tô falando ensino médio, né? O filme também ele não é recomendado aí pra todos os públicos. E aí lá no ensino médio aí uma menina falou assim, esse filme deve ser chatão. E aí eu lembro claramente que ela sentou assim na primeira cadeira, ficou conversando lá com uma outra durante o início do filme. E depois foi se envolvendo, e quando chegou no final, ela tava chorando também. Aí, então esse filme é o meu favorito. Ontem eu tava falando sobre ele, eu acho que ele realmente é o meu favorito de todos os filmes do mundo. Eu acho que eu assistiria ele várias vezes e tal. E aí, por que eu queria trazer esse filme? Porque, primeira recomendação, né? Pra quem não assistiu, assista. Tem no Prime Video. Acho que deve ter em alguns outros streamers também. E tem todas essas abordagens aí. Tem muita coisa engraçada. Eu rio muito de muitas coisinhas. É uma coisa muito leve.
Aí tem essa parte aí que realmente envolvente, é afetiva, né? Familiar, romântica. E trata muito talvez um sonho, assim, de certa forma, que é a questão que eu sempre penso, que a gente sempre pensa se a gente pudesse voltar, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, se a gente pudesse refazer alguma coisa, a gente pudesse repensar, né? Repensar numa uma maneira de inventar, de modificar alguma coisa, e a gente faz a oportunidade de voltar para mudar. Enfim, eu sempre tive essa vontade, assim. E obviamente é algo impossível e tal, mas no filme, né, é uma coisa bem irreal, mas é bem legal. E a gente começa a ter reflexões, né? Reflexões sobre a vida, sobre as pessoas que estão na nossa vida, sobre a morte, sobre o nascimento, ter filhos, despedir-se dos pais, de viver, como é que a gente viveu também a nossa vida, né? Então, tipo, principalmente aí, quem já passou da adolescência, assim, tipo, pensar que, tipo, caramba, talvez eu poderia ter aproveitado mais minha adolescência, talvez eu poderia ter aproveitado de uma outra forma, vivido mais intensamente algumas coisas, sido mais prudente em alguma outra coisa. E então eu fico sempre, quando eu assisto esse filme, eu fico pensando em tentar viver mais, tentar viver diferente e não ficar não ter um dia ruim, né? Tentar ter um dia ok, não levar a sério muitas coisas, muitos problemas, ser mais tranquilo, tratar bem as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não tem nada a ver com nossos problemas, né? Pessoas que são assim, por exemplo, a caixa da padaria, comemorar mais as nossas vitórias. Tudo isso está dentro aí desse raciocínio, que é o certo, né? A nossa vida, e o principal é que a nossa vida, ela é só uma, e a gente ainda não se tocou disso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem essa noção. Tipo, só fala assim, a vida é só uma, a vida vai acabar, a vida... Mas ninguém caiu na real. De falar que o dia de hoje é só hoje, o momento com alguma pessoa é só agora. Tem aquele negócio de viver a cada momento como se fosse o único, o último. E cara, e é o único. E talvez seja o último. E assim, mesmo que não seja o último com alguém, tipo, a última vez que vê uma pessoa, pode não ser, mas é a última vez que você vai se encontrar naquelas condições, com aquela idade, com aquele pensamento, com aquele raciocínio, naquele momento, naquela temperatura, naquele sol, naquele frio, naquele dia, naquele feriado, com aquela oportunidade. E a gente tem que simplesmente viver. O tempo tá passando e a gente tem que correr atrás também, tentar fazer alguma coisa nova, tentar melhorar a nossa vida de alguma forma e seguir aí em frente, superando os obstáculos, os problemas, e aproveitar a nossa vida, principalmente quem é jovem, quem é velho também, aí tem que aproveitar também, né? E já tá acabando. Quer dizer, é mais certo de acabar do que a do jovem. Se não acabar por um motivo, acaba por outro. E é isso. Vamos viver, vamos curtir, vamos aproveitar, vamos gastar, vamos comemorar. Ser prudente também é importante, mas também, pô, se for pra valer a pena, né? Vamos atrás. Vamos estudar, estudar é importante pra caramba.
melhorar de vida, melhorar a vida dos nossos familiares, aproveitar um momento de felicidade, de lazer. É isso. Vamos aproveitar o caminho e não somente a chegada, porque às vezes a chegada ela é chata, mas o caminho ele traz uma maravilha. Então às vezes a gente não olha nem pro lado quando a gente tá indo, né? Focado ali em chegar num lugar, e a gente não consegue olhar pro lado, não vê que as melhores paisagens, as melhores coisas, as pessoas estão aqui ao redor. Beleza? Um grande abraço. Valeu! Falou!